Olá, amados irmãos e irmãs. Estamos aqui para mais um encontro, onde vamos partilhar um pouco, nos formando mais sobre a nossa fé, sobre o nosso credo, sobre aquilo que a nossa igreja nos ensina, sobre aquilo que a palavra de Deus nos mostra. No encontro passado, nós falamos sobre os 10 mandamentos, síntese dos 10 mandamentos. Lembrando que no encontro passado, quando falávamos dos mandamentos, nós falamos que eles se subdividiam nos mandamentos dizem respeito ao relacionamento com Deus, ao relacionamento com os outros e o relacionamento. E assim nós vamos estar subdividindo os 10 mandamentos. Como nós falamos, citamos os 10, falamos dos 10, hoje nós vamos falar dos 3 primeiros mandamentos, que são os mandamentos que dizem respeito ao relacionamento com Deus. Mas para podermos dar início a este momento, vamos nos marcar com o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, amados irmãos e irmãs, os mandamentos que dizem respeito ao relacionamento com Deus são 3. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento, não tomar seu santo nome em vão. E o terceiro, guardar domingos e festas. Então são os 3 primeiros mandamentos que são relacionados a Deus. No Catecismo da Igreja Católica, o primeiro mandamento nos manda alimentar e guardar com prudência e vigilância nossa fé e rejeitar tudo o que se opõe a esta fé. Então, o Catecismo da Igreja Católica, amados irmãos e irmãs, ele nos fala que nós temos que centrar a nossa fé em Deus. Tudo que opõe a nossa fé, nós temos que deixar de lado. As diversas maneiras de pecar contra a fé, contra a dúvida, a incredulidade, que nos levam a negligenciar como o verdadeiro que Deus revelou à Igreja, nos leva, amados irmãos e irmãs, a crer que o nosso amor é a Deus, sobretudo. Temos que ter Deus nas nossas vidas, acima de tudo. Nossa família, nosso trabalho, dos nossos negócios, tudo, colocar Deus em primeiro lugar. Porque se temos as outras coisas, isso é fato. Se temos as outras coisas, é porque Deus nos deu a graça de conseguir. Por isso, sempre Deus em primeiro lugar. Tem um texto no site da Canção Nova que diz assim: amar a Deus sobre todas as coisas, porque Deus nos amou primeiro, nós devemos corresponder amando-o. O amor a Deus implica rejeitar os falsos deuses, que já também diz isso, mais ou menos está lá no Catecismo da Igreja Católica. Rejeitar os falsos deuses. Renunciar a todo tipo de ideologia e superstições. Mas também a incredulidade, as heresias, a apostasia, o cisma, e aí vai. A Canção Nova no site lá diz isso. Nós precisamos começar a pôr Deus no primeiro lugar nas nossas vidas, sabendo que muitas outras coisas, os falsos deuses, virão nas nossas vidas. E muitas vezes nós trocamos. Nós colocamos os falsos deuses, os ídolos, o nosso cantor. Nós colocamos o nosso carro, o nosso celular, as pessoas que estão ao nosso redor, nós colocamos como os nossos deuses. Colocamos acima de Deus tudo isso. Então Deus é em primeiro lugar. O livro do Deuteronômio nos fala: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Então amar a Deus de verdade, um amor verdadeiro. Este primeiro mandamento, ele nos leva também a ver que não podemos ficar presos ao pecado. Se eu pequei, eu tenho que me reconciliar com Deus para voltar à vida, para voltar a caminhar. Então, que nós
diante do primeiro mandamento, nós possamos ver que Deus é o centro das nossas vidas. Deus tem que ser o centro. A fé no amor de Deus envolve o apelo e as obrigações de responder à caridade divina. Quando nós temos Deus no primeiro lugar nas nossas vidas, isso aí nos leva automaticamente, como eu disse, se Deus está em primeiro lugar na minha vida, as outras coisas, automaticamente eu vou saber respeitar. Eu vou saber respeitar o meu próximo, aquele que está passando dificuldade. Eu vou conseguir ver Deus no meu irmão encarcerado, no meu irmão enfermo. Mas se eu não tenho Deus em primeiro lugar nas minhas vidas, vai ser só mais uma pessoa. Só mais uma pessoa que vai ser desprezado. Então nós não podemos agir desse jeito. Também nos diz: não terás outros deuses diante de mim. Não devemos ter outros deuses. Deus em primeiro lugar. Deus acima de tudo, como diz o Deuteronômio mais uma vez. Amar a Deus com toda a força, com o coração, com a alma, com o entendimento. É um amor por Deus que é verdadeiro. Depois, o segundo mandamento, não tomar seu santo nome em vão. Nós tomamos muitas vezes o nome de Deus em vão. O Catecismo da Igreja Católica nos diz: não tomar o seu santo nome em vão. O dom de nome pertence à ordem da confiança e da intimidade. O respeito ao nome de Deus é o respeito devido a Ele mesmo. Aqui devemos ater-nos aos cuidados também referentes à blasfêmia, que é proferir contra Deus. Então, muitas vezes nós pensamos que estamos fazendo bem e fazemos o mal. Uma maneira como muitas vezes nós tomamos o santo nome de Deus em vão. As rodinhas de amigos. Estamos nas rodinhas de amigos e começamos com piadinhas contra a nossa fé, envolvendo Deus, envolvendo o representante direto de Deus, o sacerdote, a igreja, o Papa. Então, estamos aqui também tomando o nome de Deus em vão, quando nós começamos a entrar nessa onda do mundo, com as piadinhas, com essas brincadeiras que levam para o buraco aquilo que nós agradecemos, nós acreditamos que é Deus em primeiro lugar. Então, se eu tenho Deus, se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu não posso tomar o nome de Deus em vão. Eu não posso brincar com a minha fé. Eu não posso brincar com o nome de Deus. Então, como nós vimos, são os mandamentos que nos relacionam com Deus. E o terceiro mandamento, ele também vem de acordo com isso. A gente vai vendo que tudo vai encaixando. O terceiro mandamento é guardar domingos e festas. Se eu tenho Deus em primeiro lugar na minha vida, se eu não tomo o nome de Deus em vão, eu tenho que respeitar o dia do Senhor. Eu tenho que respeitar o domingo, guardar domingos e festas. Eu tenho que ter ali um momento de deixar para Deus, guardar para Deus o domingo. O respeitar, o guardar domingos e festas. As pessoas às vezes vão à missa todos os domingos, mas melhor seria se nem fosse do jeito que muitos estão indo. Para cumprir preceito, vão para tecer comentários, vão e voltam piores, vão para fofocar. Se eu estou indo à missa e não estou vivendo a missa, não tem sentido. O dia do domingo é o dia do Senhor.
Eu tenho que deixar aquele dia para as coisas de Deus. Eu posso ir ao clube, eu posso ir à fazenda? Posso sim, mas sabendo que aquele dia é reservado para Deus. Aquele dia não é dia de deixar de ir para a missa para fazer a vontade do outro, para fazer a vontade das minhas vontades. Não, pelo contrário, é fazer a vontade de Deus. Deixar aquele dia como um dia especial para o Senhor. É o dia do grande sacrifício. É o dia que Jesus é imolado por nós, por amor a nós. Então eu tenho que guardar este dia, guardar o dia do Senhor. Nós fechando esta reflexão, irmãos e irmãs. Então, são os mandamentos que dizem respeito ao relacionamento, o nosso relacionamento para com Deus. Então, esses 3 primeiros mandamentos nos relacionam com Deus. Então, busque você a ter essa experiência vivendo os mandamentos. Às vezes a pessoa não sabe os mandamentos porque não fazem essa ligação. Então, quando você for pensar os 10 mandamentos, lembre, os primeiros mandamentos são relacionados a Deus. Então, quais são? Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas. Então, são relacionados a Deus. E assim nós vamos, nos próximos encontros, falando dos outros, relacionados a outras coisas que você vai saber depois de fazer essa ordem. Então, nós encerramos aqui mais um encontro. Agradecemos a você que veio, que está participando conosco, que está aí rezando conosco esta formação. Eu até digo, a gente reza a formação, então que você possa compartilhar com seus parentes, amigos, para que também eles façam essa experiência de viver os mandamentos. Assim como nós, há um tempo, falamos dos sacramentos, depois falamos de tudo junto e depois fomos falando separadamente, estamos fazendo agora com os mandamentos, os 10 mandamentos. Falamos dos 10 e vamos falar deles de acordo com aquilo que ele relaciona. Então, agradeço a você que está participando conosco. Compartilhe para com outras pessoas, para que também venham a experimentar daquilo que nós cremos, que é a Igreja Católica. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.